Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu quero comentar, irmãos, algo que é muito preocupante, né? Que acontece aí no meio religioso, irmãos. É muito preocupante. É que eu fico observando, meu Deus, irmãos, o conceito de pecado que está na mente das pessoas, sabe? É tão baixo, irmãos. Tão Então, assim, nada a ver com o que está na Bíblia, né? Com o que a Bíblia diz que é pecado. O conceito de pecado que está na mente das pessoas tá tudo tá errado, irmãos, né? Tá muito baixo, muito pequeno. Eu vou dar aqui, né, um exemplo para que os irmãos venham a entender. Certa vez, né, daí eu vi uma pessoa, ela assim, ela tinha uma amizade com uma menininha, né, dentro de uma certa denominação, e aí essa menininha viu na bolsa dessa irmã, essa menininha um, viu um absorvente, né, um absorvente interno, e, e daí aquilo ali é muito semelhante a um batom, né, assim, uma criança, né? Se ela não abrir, ela não vai, né, saber. E foi isso que aconteceu, né? Daí essa criança só viu assim, e aí essa irmã pegou, né, a bolsa dela e assim não deixou ela mexer, né? Mas aí essa menininha foi e espalhou ali para a congregação inteira ali que essa irmã usava batom. Então, aí todo mundo, né, todos os membros ali assustados, regalados, assim, né, meu Deus, usa batom, nossa, né, espantados, assim, e daí teve umas irmãs que, que até, elas nunca fizeram isso, irmãos, elas nunca fizeram isso de ir lá no banco, ir lá saudar essa irmã, né, elas nunca fizeram isso, mas daí depois no próximo culto, depois desse episódio aí, né? Aí no próximo culto foram até. Aí as irmãs lá, né? Foram até lá no banco saudar essa irmã. E foi lá só para ver se ela realmente usava batom. Para olhar na boca dela, assim, ver se realmente ela usava batom. Meu Deus, irmãos. É, aí Aí eu fiquei só pensativa, né, com isso, né? Meu Deus, olha o conceito, né, de pecado, né, que tá na cabeça das pessoas. Usar batom é um pecado muito grande, né, que elas ficam até regaladas, assim, assustado. Pintar cabelo, nossa, que pecado. E essas coisas, irmãos. E aí, irmãos, nessas mesmas congregações, nós fica sabendo que tem pessoa lá em adultério, em fornicação, né? Aí, isso sim é pecado grave, irmãos, grave. Tá na Bíblia, né? Isso sim o Senhor condena. Tá lá claramente que isso é pecado, né? Tá claramente lá na Bíblia que adultério, fornicação, é, ódio no coração pelo próximo, inveja, o que mais? Matar, né? Matar o outro, judiar de animais, né? Todas essas coisas, irmãos, nós vê que é pecado mesmo, né? Porque tá várias vezes na Bíblia escrita e claramente escrito que quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus, né? Tá lá na Bíblia claramente, irmãos. Agora, essas coisinhas aí, batom, pintar cabelo, isso daí nós nem vê na Bíblia.
a gente nem vê. Mas enfim, eu não quero ir para esse lado aí, né, irmãos? Cada um sabe como se cuidar, como convém, né? Cada irmã, principalmente, sabe como se cuidar, né, irmão? Sem extrapolar, né? Sem ficar aquela coisa assim, vulgar, né? Tá, irmãos? Cada um sabe. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si vai saber se cuidar sem, sem extrapolar, né? A lei de Deus, né? A vontade de Deus. Tá, irmãos? Mas não quero nem falar muito sobre isso, porque muitos crentes ainda, como eu acabei de falar, né? Ainda se assusta, né? Ainda, meu Deus, acho isso daí um pecado muito grave. E a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que eles acham ainda mais grave do que fornicar, do que adulterar, do que ter ódio no coração, sabe? Adulterar, fornicar, ter ódio no coração, isso daí não é pecado para eles. É a conclusão que eu chego observando, irmãos, as pessoas. Não é a conclusão da minha cabeça, não. É observando os atos, né? O jeito das pessoas. É essa a conclusão que eu chego. Meu Deus, irmãos, e isso é muito, né? Muito preocupante, porque o que realmente é pecado, eles não condenam. E o que não tem nada a ver, o que é tradição de homens, o que é doutrina de homens, o que é doutrina até mesmo do, do diabo, aí que eles levam a sério, né? Eles acham que Deus, né, não está se agradando se a pessoa fazer determinadas coisas, sendo que não, irmãos. O que é pecado, nós vê, como eu falei, né, agora há pouco, a gente vê o que é pecado, a gente vê claramente ali na Bíblia, né, a lista dos pecados e depois, por último, está escrito que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, eu desejo, né, que cada um de vocês venha meditar, refletir, né, sobre isso. E se vocês estiverem nessa situação, reflita sobre isso, irmãos, e que venha ter mudança, né? Porque nós precisamos amadurecer, meus irmãos. Nós precisamos amadurecer, saber realmente, de fato, o que é pecado, né? Primeiro, para nós não ser enganado e ir para o meio dos infernos, né? E depois, para nós não ficar aí, meus irmãos, carregando fardo pesado, né? Porque muitos, muitas mulheres, né? A gente fala mais das mulheres, porque mais é as mulheres, né? Que costuma se cuidar mais, né? Na sua aparência. Então, irmãos, eu vejo muitas mulheres sofrendo, né? Sofrendo com baixa autoestima, porque acha que é pecado, né? Se cuidar, acho que é pecado, né? Fazer uma maquiagemzinha leve, acho que é pecado, né? Tem que estar, né? Tem que estar do jeito realmente natural mesmo. E se passar daquilo ali, a pessoa está pecando. Mas enfim, meus irmãos, cada um de vocês precisa ter intimidade com Deus, né? Ter o Espírito Santo de Deus. Quem tem, irmãos, o Espírito Santo de Deus não vai ser enganado. Vai saber aquilo que Deus não está se agradando. Tá, irmãos? Então, que venha ficar essa reflexão e saiba, meus irmãos, que, que pecado, né, os maiores pecados tá ali na Bíblia, é bem claro para todo mundo entender.
tá? Então reflita sobre isso e que venha ter mudança e fique na paz do Senhor Jesus.